Parte 2 do livro Albert Camus, O Estrangeiro. Vamos lá? Hoje trabalhei muito no escritório. O patrão foi amável, perguntou se eu não estava muito cansado e quis também saber a idade de mamãe. Para não incorrer um erro, respondi, uns 60 anos. E, não sei por que, ficou com um ar de alívio, parecendo achar que se tratava de um assunto encerrado. Havia uma pilha de documentos que se amontoava na minha mesa, e tive de despachar todos. Antes de deixar o escritório para almoçar, lavei as mãos. Ao meio-dia. Isso me dá prazer. À tarde nem tanto, porque a toalha que utilizávamos está toda molhada. Era usada durante todo o dia. Certa vez fiz uma observação a esse respeito ao patrão. Respondeu-me que achava isso lamentável, mas que se tratava ainda mais de um detalhe sem importância. Saí um pouco tarde, ao meio-dia e meia, com Emanuel, que trabalha na expedição. O escritório dá para o mar, e perdemos alguns instantes olhando os cargueiros, no porto ardente de sol. Nesse momento, chegou um caminhão com uma barulheira de correntes e de explosões. Emanuel perguntou-me, vamos? E comecei a correr. O caminhão ultrapassou-nos e lançou-nos no seu encalço. Estava afogado em poeira e ruído. Não via mais nada, e só sentia o impulso desordenado da corrida. Entre guindastes e máquinas, mastros que dançavam no horizonte e pequenas embarcações pelas quais passávamos. Fui o primeiro a agarrá-lo, e atirei-me para dentro. Depois ajudei Emanuel a sentar-se. Estávamos ofegantes. O caminhão sacudia sobre os paralelepípedos desnivelados do cais, em meio à poeira e ao sol. Emanuel ria de perder o fôlego. Chegamos ao restaurante, do celeste banhados de suor. Lá estava ele, como sempre, com a grande barriga, o avental e os bigodes brancos. Perguntou-me. Apesar de tudo, eu estava bem. Disse-lhe que sim e que estava com fome. Comi muito depressa e tomei um café. Depois, voltei para casa, dormi um pouco porque beberá vinho demais e, ao acordar, senti vontade de fumar. Estava atrasado, corri para pegar um bonde. Trabalhei a tarde toda, fazia muito calor no escritório e à noitinha ao sair. Sentir-me feliz por voltar, caminhando lentamente ao longo do cais. O céu estava verde e eu me sentia contente. Apesar disso, fui diretamente para casa, pois queria preparar umas batatas cozidas para mim. Ao subir, esbarrei na escada escura com o velho Salamano. Meu vizinho de andar. Estava com o seu cachorro, há 8 anos, que são sempre vistos juntos. O Cocker Spaniel tem uma doença de pele, acho que é sarna, que lhe fez perder quase todo o pelo e que o cobre de placas e de crostas marrons, de tanto conviverem juntos os dois. Num pequeno quarto, o velho Salamano acabou ficando parecido com o cão. Tem crostas avermelhadas no rosto e o cabelo amarelo e ralo. Quanto ao cão, esse assimilou do dono uma espécie de aspecto encurvado, o focinho para frente e o pescoço esticado. Parecem ser da mesma raça, e no entanto detestam-se. 2 vezes por dia, às 11 e às 6 horas, o velho leva o seu cão para passear. Há 8 anos que não mudam de itinerário. Eles podem ser vistos ao longo da rua de Lyon, o cão puxando pelo homem até o velho Salamano tropeçar. Então, ele bate no cachorro e o xinga. O cão rasteja de medo e se deixar arrastar. Nesse momento é a vez de o velho puxar. Quando o cão se esquece, torna a arrastar o dono e é outra vez surrando e xingando. Ficam então os dois na calçada e se olham, o cão com terror, o homem com ódio. É assim todos os dias. Quando o cão quer urinar, o velho não lhe dá tempo e o puxa, e o Cocker Spaniel vai deixando atrás de si um rastro de pequenas gotas. Se por acaso o cão faz no quarto, também apanha. Isso já dura há 8 anos. Celeste diz sempre que é uma desgraça, mas, no fundo, ninguém pode saber. Quando eu o encontrei na escada, Salamano estava xingando o cão. Ele lhe dizia, imundo, nojento, e o cão gania. Eu disse, bom dia, mas o velho continuava a xingar. Então eu perguntei o que o cão tinha feito. Ele não me respondeu, ele dizia apenas, imundo, nojento. Eu o distinguia, curvado sobre o animal, arrumando alguma coisa na coleira. Falei mais alto, então. Sem se virar, respondeu-me, com uma espécie de raiva contida. Ele não me larga. Depois
Foi embora puxando o animal que se deixava arrastar a gania. Neste preciso instante, chegou outro vizinho de andar, no bairro. Dizem que vive à custa de mulheres, mas quando lhe perguntam pela sua profissão, responde que é comerciante. Em geral, não gostam dele, mas fala frequentemente comigo. E às vezes passa alguns momentos em minha casa, porque eu o escuto. Acho que o que ele diz é interessante. Aliás, não tenho nenhum motivo para não lhe falar. Chama-se Raymond Sintes. É bem baixo, com ombros largos e um nariz de pugilista. É sempre muito corretamente vestido. Ele também me disse ao falar de Salamano: "Não é mesmo uma desgraça?" Perguntou-me se aquilo não me revoltava. Respondi que não. Subimos e eu ia deixá-lo quando me disse: "Tenho lá em casa vinho e linguiça. Quer comer comigo?" Pensei que isso me pouparia fazer minha comida e aceitei. Ele também só tem um quarto, com uma cozinha sem janela. Por cima da cama há um anjo de gesso branco e cor-de-rosa, retratos de campeões e 2 ou 3 fotografias de mulheres nuas. O quarto estava sujo e a cama desfeita. Primeiro acendeu a lamparina a óleo, depois tirou do bolso uma atadura de espectro bastante duvidoso, enrolando nela a mão direita. Perguntei-lhe o que tinha na mão. Respondeu-me que brigará com um sujeito que criou um caso com ele. Não sei se entende, Sr. Mersal, disse-me. Não que eu seja mau. O que sou é nervoso. O sujeito me desafiou. Desça do bonde se for homem. Respondi-lhe, vamos, sossegue. Ele me disse que eu não era homem. Então desci e disse-lhe, chega, é melhor parar ou vou lhe dar uma lição. Que lição? Então dei-lhe uma. Caiu. Eu ia ajudá-lo a se levantar, mas do chão ele me dava pontapés. Então dei-lhe uma joelhada e 2 cutiladas, seu rosto sangrava. Perguntei-lhe se bastava, disse que sim. Enquanto isso, Sintes ia enrolando a atadura, eu estava sentado na cama. Como vê, não fui eu que provoquei. Continuou ele, que quis. Reconheci que era verdade. Declarou-me então que, justamente, queria pedir-me um conselho a propósito deste assunto. Que eu sim era um homem que conhecia a vida, que podia ajudá-lo e que em seguida ficaria meu amigo. Não disse nada e ele me perguntou de novo se eu queria ser amigo dele. Respondi que tanto fazia. Ele ficou com um ar satisfeito, pegou a linguiça, fritou-a na frigideira e arrumou copos, pratos, talheres e 2 garrafas de vinho. Tudo isso em silêncio. Depois nos instalamos enquanto comia. Começou a contar-me sua história. A princípio hesitava um pouco. Conheci uma mulher, era minha amante, por assim dizer. O homem com quem brigará era irmão desta mulher. Disse-me que a sustentará. Nada comentei, mas ele acrescentou imediatamente que sabia muito bem o que se dizia pelo bairro, mas que tinha consciência tranquila e que era comerciante. Voltando à minha história, disse ele, a certa altura percebi que havia uma jogada. Ele lhe dava dinheiro contado para viver. Pagava ele mesmo o aluguel do quarto e dava-lhe 20 francos por dia para a comida. 300 francos de quarto, 600 francos de comida, um par de meias de vez em quando, dava bem uns 1000 francos. Gente, vocês sabem o que é francos, me falam aí nos comentários. E a madame não trabalhava, mas dizia-me que era apertado, que o que eu lhe dava não era suficiente. E, no entanto, eu dizia, por que não arranjo um trabalho de meio expediente? Já me aliviaria bastante. Este mês comprei para você um conjunto, dou 20 francos por dia, pago o aluguel, e você passa as tardes tomando café com as amigas. E ainda fornece o café e o açúcar. E sou eu que dou o dinheiro. Agi bem como você e você não me paga na mesma moeda. Agi bem com você e você não me paga na mesma moeda. Mas ela não trabalhava, dizia sempre que não conseguia, e foi assim que percebi que havia uma jogada. Contou-me então que me encontrará dentro de sua bolsa um bilhete de loteria e que ela não lhe souberá explicar como se arranjara para comprá-lo. Mais tarde encontrará em sua casa um recibo de penhor provando que empenhará 2 pulseiras. Até então desconhecia a existência dessas pulseiras. Vi logo que se tratava de alguma atrapalhada, então a deixei. Mas primeiro dei-lhe uma surra e depois disse-lhe umas verdades. Disse-lhe que ela só queria se divertir.
Disse a ela: compreende, Sr. Messalt? Não vê que todos têm inveja da felicidade que lhe dou? Um dia ainda vai reconhecer a felicidade que tinha. Espancará-a até a sangrar. Antes disso, não batia nela. Ou por outra, batia, mas ternamente, por assim dizer. Ela gritava um pouco. Eu fechava as janelas e tudo terminava como sempre. Mas agora é sério. E, ao meu ver, não castiguei bastante. Explicou-me então que era por isso que precisava de um conselho. Parou para regular o pavio do lampião. Eu continuava a ouvi-lo. Beberá quase 1 litro de vinho e sentia muito calor nas têmporas. Como os meus haviam acabado, fumava os cigarros de Raymond, passava os últimos bondes, levando com eles os ruídos agora longínquos do bairro. Raymond prosseguiu. O que a aborrecia era ainda sentir fisicamente necessidade dela, mas queria castigá-la. Primeiro, pensará em levá-la para um hotel e chamar a delegacia de costumes para provocar um escândalo e ela ser registrada como profissional. Depois, dirija-se a uns amigos que tinha no submundo. Estes não tinham nenhuma ideia, e como me salientava Raymond, valia realmente a pena pertencer ao submundo. Disse-lhes isso mesmo e eles tinham, então, proposto marcá-la, mas não era ainda o que ele queria. Precisava pensar, mas primeiro queria perguntar-me uma coisa. Aliás, antes de perguntar, queria saber o que eu pensava desta história toda. Respondi que não pensava nada, mas que achava interessante. Perguntou-me se eu achava que havia tapeação nisso tudo. Parecia-me claro que sim. Se achava que ela deveria ser castigada e o que faria, se estivesse no seu lugar, disse-lhe que nunca se podia saber, mas compreendia que ele a quisesse castigar. Bebi ainda um pouco de vinho. Ele acendeu um cigarro e me revelou sua ideia. Queria escrever-lhe uma carta com pontapés e, ao mesmo tempo, com coisas para fazê-la se arrepender. Depois, quando ela voltasse, levá-la-ia para a cama como fazia habitualmente. E justo no momento de acabar, cuspiria na sua cara e ia porra para fora. Achei que dessa maneira ela estaria castigada. Mas Raymond me disse que não se sentia capaz de escrever a carta necessária e que pensará em mim para redigi-la. Como eu nada disse, perguntou-me se me importava de fazê-lo agora mesmo. Respondi que não. Então, depois de beber um copo de vinho, Raymond levantou-se, afastou o prato e o pouco de linguiça fria que tínhamos deixado, limpou cuidadosamente o encerado da mesa, tirou de uma gaveta da mesa de cabeceira uma folha de papel quadriculado, um envelope amarelo, uma pequena pena de madeira vermelha e um tinteiro quadrado de tinta roxa. Quando me disse o nome da mulher, vi que era Moura. Escrevi a carta. Redigia um pouco sem pensar, mas esforcei-me o mais possível para contentar Raymond, pois não tinha razão nenhuma para não contentá-lo. Depois li a carta em voz alta. Escutou-me, fumando e balançando a cabeça, e em seguida pediu-me que a relesse. Ficou inteiramente satisfeito. Já sabia que você conhecia a vida, disse-me ele. Não me dei a conta a princípio de que me tratava de você. Só me chamou a atenção quando me declarou: agora você é um verdadeiro amigo. Repetiu a frase e eu disse: está bem. Tanto fazia ser ou não ser amigo dele, e ele parecia realmente ter vontade disso. Lacrou a carta e acabamos o vinho. Depois, ficamos um instante fumando, sem dizer nada. Lá fora tudo estava calmo. Ouvimos o deslizar de um carro que passava. É tarde, comentei. Raymond também achava que sim. Observou que o tempo passava depressa e, em certo sentido, era verdade. Estava com sono, mas tinha dificuldade de me levantar. Devia estar com um ar cansado, porque Raymond me disse que eu não deveria me entregar. A princípio, não compreendi. Explicou-me, então, que souberá da morte de minha mãe, mas que era uma coisa que, mais dia menos dia, tinha de acontecer. Essa era também a minha opinião. Levantei-me, Raymond me deu um forte aperto de mão, dizendo-me que, entre homens, a gente sempre se entende. Ao sair da casa dele, fechei a porta e fiquei um momento no corredor escuro. A casa estava calma e das profundezas da escadaria subia um sopro úmido e obscuro. Ouvi apenas o sangue zumbindo nos ouvidos. Fiquei imóvel,
Mas no quarto do velho Salamano o cão gemeu surdamente. E depois é a parte 4 aqui. Bom, vocês viram que a minha leitura tá um pouco lenta, porque faz tempo que eu não leio. Se eu for colocar assim questão de tempo, eu digo que faz uns 2 anos, né? Porque eu li um livro já há 2 anos atrás, muito bom, inclusive, que eu acho que talvez eu traga para cá se vocês se interessarem. Bom, é só uma leitura mesmo e talvez uma autoanálise depois. Eu posso estar fazendo, depende. Mas isso aqui é mais para dar um upgrade mesmo na mente, para você que também está querendo fazer isso. Eu acho que realmente é muito recomendado e muito bom. É interessante, né? Mas é isso, rapaziada. O próximo vídeo é a parte 4 do livro e parte 3 no vídeo. Fechou?